Olá a todos, meu nome é Lúcio Santana, estamos aqui no podcast iGrow, um podcast que foi criado com o objetivo de trazer conhecimento para ajudar você a transformar sua vida. E hoje eu estou aqui com o Edivaldo Fontes, presidente fundador da VLM Press. Ele já ajudou a realizar o sonho de 38 escritores. Edivaldo, seja bem-vindo. Obrigado, Lúcio. É um prazer estar aqui, uma honra. Prazer é meu. Então, Fala um pouquinho. Vamos começar, porque eu imagino que muitas pessoas conhecem você, mas se apresenta. Fala um pouquinho quando você chegou nos Estados Unidos. Fala um pouquinho de você. Bom, eu cheguei nos Estados Unidos em 1998 pela primeira vez. Eu vim para os Estados Unidos para ficar em 98. Em março de 98, fiquei até o mês de junho, voltei para o Brasil e não gostei de Danbury, em Connecticut, por causa do clima frio, né? Tive uma experiência bem difícil com o frio. E quando eu voltei novamente, ainda no mesmo ano, no mês de julho, eu voltei para a Flórida. Então, eu estou aqui desde 98. E o que te motivou a vir para os Estados Unidos? Tem uma história bem longa. Aos 9 anos de idade, eu tive um acidente de trânsito no qual eu sofri um impacto muito grande na minha cabeça e perdi minha memória de short-term memory, a memória de prazo curto. E por causa disso, eu comecei a esquecer muito as coisas. Eu era uma criança muito ativa, muito, vamos dizer assim, uma criança bem dotada. Não era super dotada, mas era uma criança muito inteligente, muito esperta, ajudava muito meus pais. E logo depois desse acidente, eu sofri muito com isso, porque eu passei a esquecer de tudo instantaneamente. Uau. E isso começou a me entristecer. Eu fui murchando aos poucos, mas nesse mesmo ano, a minha irmã estava fazendo o 2º grau. E ela terminou o 2º grau e o livro de inglês que ela tinha estava lá em casa, jogado lá, e eu encontrei e comecei a folhear esse livro. Aos 5 anos de idade, voltando um pouquinho mais, eu costumava ouvir a rádio Transmundial com a minha tia, que eu morava com a minha tia. Era tudo no mesmo, as 3 casas, uma ao redor da outra. Então eu dormia com a minha tia, ajudava a minha avó e minha mãe. Então lá ela ouvia todo dia, às 5 horas da manhã, a Rádio Transmundial em português. Terminava o programa em português, eu começava a ouvir a programação em espanhol. Assim eu aprendi espanhol de ouvido e eu começava a imitar o rádio. Isso você tinha 5? Eu tinha 5 anos. De lá até eu completar 9 anos, que foi antes do acidente, a minha avó me contava uma história de um esposo dela que falava 5 idiomas. E esse esposo dela não era meu avô, porque ela teve 3 maridos e ela ficou viúva 3 vezes. Então ele seria basicamente o 2º marido dela, que era talvez o que ela mais amava, porque só me falava desse homem. E eu queria ser como ele, eu queria falar línguas, queria falar idiomas. Então eu cresci com essa ideia de falar idiomas. Depois do acidente, quando eu encontrei esse livro, eu comecei a ler. Eu estava aprendendo a ler em português, estava na 3ª série primário, e comecei a ler em inglês sozinho e comecei a falar aquilo que eu achava que era. Eu imagino, nem sei como é que eu falava, né? Mas um dia uma sobrinha de uma amiga nossa estava com a minha irmã, conversando ali, elas eram colegas de trabalho, e eu estava lendo o livro em voz alta. Ela passou por trás de mim, bateu no meu ombro e disse: "Uau, como você fala bonito em inglês." Claro que ela estava brincando, né? Só que eu levei a sério, eu achei que ela estava falando a verdade. Então eu comecei a me empenhar a falar, a aprender inglês, até que quando eu estava mais ou menos com uns 13 anos, eu encontrei com um professor que vendia livros na escola e me vendeu um livro, Ajuda-te pela Psiquiatria. Olha o poder que tem uma simples palavra. Ela de me uma jogou menina. uma palavra no meu ombro, brincando, rindo para minha irmã. Mas eu achei que era verdade. Você poderia talvez ter levado como, nossa, que vergonha, ou fazer o que você fez. Mas tinha um elemento interessante, sabe o que, Lúcio? Porque eu era acostumado a receber elogios o tempo todo. Como eu falei, eu era um menino que servia a minha avó, minha mãe e minha tia o tempo todo. Então eu era um menino muito esperto, muito ativo. Eu estava sempre sendo elogiado na frente dos meus tios, dos nossos parentes que vinham nos visitar. E quando ela me fez esse elogio, eu achei que era mais um. E aí assumi e me incentivou. Quando eu li esse livro, Ajuda-te pela Psiquiatria, eu fui entender por que eu tinha muita dificuldade de aprender. Eu me lembro, eu estava com 11 anos, eu estava na casa da minha tia, né, tentando ler esse livro e não conseguia entender nada.
E eu me virei para trás e perguntei, Deus, por que eu quero aprender esse negócio? Porque era tão difícil, não entrava na minha cabeça. E eu não conseguia, mas eu não parava de querer aprender. Tinha força de vontade. Aí Deus falou comigo. Nesse dia, ele disse para mim, aprendei de mim. Aí eu lembrei desse versículo, obviamente, e falei, quer saber, eu vou comprar uma Bíblia em inglês. Naquele mesmo ano, eu recebi... Qual era a sua idade aí? 11. 11. Aos 11 anos. E eu comecei a ler a Bíblia em inglês. Eu comprei uma Bíblia English Today's Version, a versão na linguagem de hoje. E eu comecei a comparar a Bíblia que eu já tinha lido na minha infância toda. Eu era ratinho de escola dominical, então eu já tinha lido a Bíblia pelo menos 2 vezes. E eu comparei a Bíblia que eu tinha lido com a Bíblia em inglês e eu comecei a fazer a minha própria tradução. Tudo que eu entendia, eu escrevia em português. E ficava procurando. Como as palavras aparecem repetidamente na Bíblia, eu acabei acumulando um vocabulário extraordinário. Aos 18 anos, chegou a escola Fisk na minha cidade, e eles estavam oferecendo um curso era um curso de 1 semana para quem quisesse fazer, por exemplo, quem quisesse ganhar uma bolsa. E eu não tinha dinheiro para estudar. Nós éramos bem simples. E eu falei, eu acho que vou fazer esse concurso. Quem sabe eu consigo uma bolsa integral. O meu alvo era uma bolsa integral. E eu fui para fazer a bolsa integral e consegui 100%. E o professor da escola não entendeu o porquê. Isso foi depois de quanto tempo? Aos 18 anos. Então, ou seja, dos 9 11... anos, 9 anos depois. Você fazia por conta... Claro, você sozinho. traduzia... Eu traduzia eu mesmo. E é interessante que às vezes a pessoa fica dando desculpas para fazer algo. Quando tiver isso, eu vou fazer alguma coisa. Você não, você pegou, era o que você tinha. Eu sempre falo para minhas filhas, faça o seu melhor com o que você tem no momento. No momento. Não, quando eu tiver o trabalho tal, eu vou fazer o melhor. Não, faça o seu melhor no trabalho que você está agora para obter resultados. Exato. Interessante. Uma das coisas que você falou agora, que é uma coisa muito grave nas pessoas hoje, principalmente nos adultos, é que elas esperam as condições ideais para começar uma coisa nova. E isso, quando as condições ideais chegarem, já é muito tarde. Ou quando chegar, pode levar alguns anos, vão ser outras. Porque ela cria um hábito e um vício de dar desculpas e colocar outros empecilhos a procrastinação para poder fazer algo. É um vício. É um círculo vicioso. E muitas vezes nós somos... a palavra sabotagem é uma palavra que já está overused, né? O pessoal já usa até demais. Mas é uma verdade. Nós somos os nossos maiores sabotadores. Nós vivemos constantemente dizendo para nós mesmos fica depois, isso aí não vai dar certo, estão ganhando dinheiro em cima de você, etc. E assim nós vamos nos enganando e fazendo as coisas deixando para depois, né? Bom, o que aconteceu é que eu não tinha dinheiro para pagar uma escola, não tinha escola na minha cidade e eu não tinha dinheiro para comprar um dicionário. Eu consegui uma Bíblia, que era mais fácil para mim, tinha mais acesso. Tinha um amigo meu que vendia Bíblias e eu fui lá na Sociedade Bíblica do Brasil e comprei uma Bíblia para mim. E aí comecei a fazer esse trabalho. Quando eu entrei para a escola, eu não fui entrar como aluno, eu fui convidado a ser professor. Porque ele falou, como que você sabe disso? Eu falei para ele, contei minha história toda. Ele falou, então faz o seguinte, você vai fazer as provas de cada nível. Aonde você parar, a gente começa. Valeu? Eu falei, ok. Enquanto isso, você quer fazer um treinamento para você dar aula para o curso básico? Eu falei, bom, posso, claro, eu estava louco para aprender. Quando ele me deu o treinamento, que seria para ser 1 mês, ele me deu o treinamento numa semana, eu assimilei o livro inteiro. Ele falou, não, você já pode começar a dar aula a semana que vem. E aí você pode fazer as provas. Eu falei, posso. Ok, ele me deu a primeira prova, a segunda, a terceira, a quarta, fui até o 10º nível. No 12º nível, que seria o nível final na época, que era o limite do curso Fisk, ele me falou, faz o seguinte, você vai dar aula do 11º nível e o 12º você faz o curso comigo. Pode ser, que era Free Conversation. Eu falei, ótimo. E aí pronto, eu fiz 1 nível de inglês no Fisk. Uau. Ou seja, você superou uma dificuldade que você tinha e além de ter superado, começou a dar aula ainda. Comecei a dar aula de inglês. Uau. Isso você tinha 18, 19? Eu tinha 18, 19 anos. Até os 23 anos eu dei aula de inglês no Brasil. Uau. Pela escola Fisk.
a partir daí, fala um pouco como é que foi o momento que você decidiu vir para os Estados Unidos. Eu acho importante você falar isso e talvez quais foram as maiores dificuldades e como você enfrentou. Eu acho que quem está nos ouvindo hoje é importante poder talvez entender e talvez você vai poder ajudar com algum dos pontos de dificuldades que você teve. Para mim vir para os Estados Unidos foi uma coisa interessante porque aquela ideia de falar inglês nunca saiu da minha cabeça. E eu tive que trabalhar, meu primeiro emprego realmente foi numa casa de eletrônicos, de material elétrico, desculpa. E eles tinham fechado aquela loja por muitos anos. Então foi reabrir. Eu fui trabalhar no depósito, fui limpar tubos elétricos, tubos de fiação elétrica e equipamentos, etc. E estava ali, e de repente o gerente veio, éramos 5 novos contratados, e ele veio e perguntou se tinha alguém que sabia datilografia em máquina comum. E um rapaz falou que sabia. E eu também sabia porque desde criança, aos 13 anos, eu comecei a fazer curso no Senac. Então, eu só fazia curso de gerência comercial, de liderança. Eu não sei por que, naquela época, eu tinha essa... Você sabe que máquina de datilografia... Eu não lembro, né? É da minha época, né? Pois é, na minha época. Eu nasci em 64. Tô brincando. Eu peguei ainda alguns anos. Ainda pegou, né? Você ainda teve fita cassete, não? Sim, então. Tive. Aquele cassete que era caro, aquele vídeo... era pequenininho, meu pai tinha um, eu gostava de usar. Então, eu comecei a fazer cursos pelo Senac ainda na adolescência. Quando eu terminei o meu segundo grau, eu terminei o segundo grau com 16 anos. E aí eu fui trabalhar. Nesse trabalho, o rapaz não sabia da datilografia em máquina elétrica, ele só sabia em máquina comum. E a máquina do escritório era elétrica. Ele voltou e perguntou se alguém sabia, eu levantei a mão e falei que sabia. Porque da primeira vez eu fiquei encolhido, deixei os outros se manifestarem. Mas como eu tinha feito o curso no Senac aos 13 anos, eu era muito bom, mas eu datilografava bem rápido. Aí eu fui para o escritório, foi a última vez que eu trabalhei lá. Dali, eu tinha vontade de trabalhar no banco. E aí eu fui para o banco. Eu fui recomendado pelo gerente e consegui uma vaga para trabalhar no Bradesco. Trabalhei 5 anos no Bradesco. Enquanto esse tempo que eu trabalhei no Bradesco, eu tive um relacionamento com alguns empresários que exportavam pimenta. Só que eles produziam pimenta para os exportadores. E um deles sentiu o desejo de trabalhar com exportação também. E aí foi quando eu tive o primeiro contato com o comércio exterior. Aí me apaixonei pelo comércio exterior e botei na minha cabeça que eu iria um dia morar fora do Brasil. Não sabia exatamente onde. O meu sonho de vir para a América era vir aqui, descer em Miami, dizer estou na América, entrar no avião e voltar. Era essa a minha ambição maior. Mas quando surgiu a oportunidade, eu fui trabalhar com esse pessoal que fazia exportação de pimenta e durou uma exportação. Porque o mercado virou e eles pararam de exportar. Eu saí do banco, perdi meu emprego no banco, fiquei desempregado e tive que ir para Belém, que eu morava no interior, né, em Castanhal, a 1 hora de Belém. E eu fui para Belém atrás de trabalho e fui trabalhar numa empresa de exportação de palmito. Só que, para minha decepção, eles só exportavam para a Argentina. Aí eu, oh my God, então não é aqui o meu lugar. E de lá eu saí e surgiu a oportunidade de eu ir para os Estados Unidos. Por quê? Quando eu trabalhei com exportação de pimenta e com exportação de palmito, eu criei um currículo. Uma fábrica de cerâmica na minha cidade, em casa em Belém, estava procurando por um gerente de exportação e o currículo era super exigente e que tinha pelo menos 5 anos de experiência, tinha que falar inglês e que tinha pelo menos um nível superior. E eu tinha o 2º grau técnico na época. Eu falei, quer saber? Eu vou lá. Fui e apliquei. Preenchi a minha aplicação, deixei o meu currículo com eles, disse quantas exportações eu tinha feito. Quando eu cheguei lá, o gerente do Recursos Humanos, eu só quero falar HR, né? De Recursos Humanos, ele perguntou assim, você tem passaporte? Eu falei, não, mas eu estou indo tirar hoje. Aí ele falou, ok. Ele não disse nada, ele apenas me perguntou. Lúcio, eu saí de lá, fui na Polícia Federal, tirei fotografia daqueles lambi-lambi, saí para lá, tirei o passaporte. De lá fui numa loja chamada Otoshi Magazine, que era uma loja de homens, e comprei uma pasta Presidente
para pagar em 24 meses. Cheguei em casa e disse assim para minha esposa, com essa pasta eu vou viajar pelo mundo. Ela riu de mim porque eu fui apenas para uma entrevista, nem fui contratado ainda. Resumindo a história, 2 semanas atrás eu fui chamado, a empresa mudou de planos. Claro que não foi a empresa, Deus mudou tudo. E eles disseram, olha, a gente resolveu contratar alguém de base e você vai vir para cá. E me colocaram numa sala onde tinha feito exportação há mais ou menos 10 anos atrás. Aí eu comecei a passar telex, não sei se você lembra do telex. Lembro. Eu comecei a passar telex para os clientes antigos, ninguém respondia. Eu trabalhei na época Nossa, qual que era o nome da maior empresa de telefonia? Era Telex? Era Telex Era mesmo. Telex era mesmo. Telex, era mais, ela era dominava, na época. Tinha os bancos, todo mundo só trabalhava com Telex. Era tudo no Telex. E aí eu comecei a mandar Telex e até que alguém Orelhão verde, se eu não me engano, não era? Um orelhão verde? Não, o Telex era uma máquina, parece essas máquinas. Não, mas tinha uma empresa de telefonia muito grande que era chamada Telex, que sim, dominava, eram as telefônicas da época. Então, era tudo com aqueles orelhões, né, na rua. E eu comecei a mandar Telex e recebi um da Guiana Francesa e fiz uma exportação de um container. E aí, no outro dia, já cheguei com o gerente da empresa e falei assim, agora, você vai me aumentar o meu salário? Ele falou, calma, rapaz, você está só começando. Aí, o que aconteceu? Eu comecei a fazer o que eu sempre faço. Qual é o meu segredo em tudo? Pesquisa. Eu não fico esperando cair nada do céu, eu fico inventando coisas. Aí eu criei uma embalagem que não tinha, uma embalagem em inglês, criei os padrões, código de barra, aprendi como fazer os pallets, aprendi como fazer a embalagem, ia para o porto todo dia, ficava pesquisando, aprendendo como fazer a exportação. E quando eles contrataram um gerente de exportação... E nesse momento, qual era o seu trabalho? Era fazer tudo isso ou você aproveitava a oportunidade e executava mais do que era pedido para você? O meu trabalho era ficar ali, criar a base para um gerente que seria contratado. Eu entrei um pouco nisso porque eu vejo que as pessoas perdem a oportunidade. Porque às vezes elas são contratadas para ser atendente. Exato. Não tem mais nada para fazer, o telefone toca em cada 30 minutos. Mas e aí? Você pode fazer o que mais para mostrar, fazer a diferença naquele local. Então, o que acontece isso é interessante, sabe por quê? Porque geralmente as pessoas que são limitadas, não é que ninguém põe limite nelas. Elas mesmas, elas põem o próprio limite. E eu nunca tive limite. Para mim, eu sempre sonhei muito mais alto do que eu podia alcançar. Meus irmãos uma vez reuniram com minha mãe e disseram, mamãe, você tem que conversar com o Edivaldo. Eu falei, por quê, filho? Porque, olha, eu com 13 anos, querendo falar inglês, lendo revista do Reader's Digest, só falava em sucesso, porque a revista do Reader's Digest é o resumo dos melhores livros que tem. Foi aquela ansiedade de ler, de aprender, a minha mente já estava na América. Com 14, 15 anos, eu já vivia pensando na América. Mas eu não me dava conta disso. E quando eu falava com meus irmãos, eu falava daquilo que eu vivia. Outra realidade, outro realidade. Mundo. E a frase que eles disseram, inclusive está no meu primeiro livro, é: o Edivaldo está pisando nas nuvens. Você tem que falar com ele isso. Filho, você está pisando nas nuvens. E minha mãe me chamou com muito cuidado e me disse, cara, aquilo foi tão decepcionante para mim, mas foi um fator de um push que me jogou 1 milha a mais para frente. Então, todas as vezes que alguém tentava me frear, eu avançava. E no trabalho era assim. Eu procurava criar coisas, melhorar o que já tinha. E quando eles contrataram um gerente, era um cara super competente, mas a esposa dele não se adaptou com o clima de Belém. Muito quente, aquela coisa toda. Então, com 6 meses, ele tinha que ir embora. Aí eles contrataram outra gerente que veio, também não deu certo. Aí o gerente comercial falou, Edivaldo, você é o próximo. E aí eu realizei o maior sonho da minha vida. Quando eu era criança, eu gostava de ler a Bíblia, como eu já falei, e eu gostava dos mapas, das viagens de Paulo. E eu fiz um mapa, eu fazia o mapa, eu sabia de todos os lugares onde passava, eu admirava muito aquilo. Quando eu fui fazer meu primeiro roteiro internacional, eu fiz todo o Caribe, América Central e Estados Unidos em uma viagem de 15 dias. Aí eu fiz aquele mesmo traçado. Você não só realizou o sonho de vir para os Estados Unidos, como vários outros países. Aí voltando para o que você falou, né? Você estava, né, nas nuvens. Nas nuvens. E é interessante que a maioria das pessoas, quando você compartilha um sonho muito grande, ou até mesmo pequeno, ela não tem força, ela não tem vontade de conquistar nada
mas ela faz uma coisa muito bem. Ela tenta trazer você para o mesmo nível dela. Para o mesmo nível Não dela. faz. Você jamais vai conseguir isso. Então é interessante como que às vezes nós temos que tomar uma decisão de se afastar de algumas pessoas para você conseguir crescer. Isso é muito, muito interessante porque, Lúcio, as pessoas elas estão muito limitadas ao hoje, ao que eu tenho aqui e agora. Elas não conseguem olhar para o futuro e ver o potencial que o futuro tem para elas. E quando você diz algo que pode ser projetado no futuro, elas simplesmente comparam com o hoje. E elas dizem, você não tem, você não pode, você não é capaz. Você não tem, você não pode, você não é capaz. Tem uma história de um papagaio que só sabia falar 3 palavras. Era, não tem problema, não tem importância, não faz mal. Só isso que o papagaio falava. Um dia, o papagaio escapou da gaiola, era o papagaio queridinho do dono. E aí, ele só ensinou essas 3 palavras para o papagaio. E ele caiu no quintal e o cachorro começou a correr atrás dele e começou a morder ele. E tudo que ele dizia, não tem problema, não tem importância, não faz mal. Moral da história, o papagaio foi comido pelo cachorro e morreu. Então, o que acontece com a maioria das pessoas é que elas têm apenas aquela mesma linguagem e elas não procuram fazer aquilo que o seu podcast propõe. Crescimento. Crescimento só vem através de desenvolvimento individual. Será que às vezes a gente esquece que você é o Edivaldo do futuro? Que se você não cuidar de você, você vai ser um Edivaldo pior, uma pessoa pior. Então, às vezes eu fico pensando quanto tempo eu perdi deixando de talvez ler mais, estudar mais, crescer mais em algumas áreas que eu tinha algumas limitações. Ou seja, se você pega o Lúcio de 10 anos atrás, eu atrapalhei. O Lúcio de 10 anos atrás prejudicou o Lúcio. Então, às vezes nós tomamos decisões esquecendo que nós somos as maiores pessoas que vão ser prejudicadas. Okay. Você, sua família, pessoas próximas. E aí eu pergunto, é a falta de foco? Por que as pessoas têm essa dificuldade de conseguir imaginar ou fazer algo para melhorar no futuro? Tudo parte do desejo. Tudo parte do desejo. Quem você é e quem você deseja ser. Se você não tem esse desejo, você não vai nunca ter uma imagem de você amanhã. A imagem de você no futuro. Você nunca vai ter. Você não consegue ver o futuro, porque, primeiro, é impossível adivinhar o futuro, mas é possível projetá-lo. Eu me via vivendo acima da mediocridade. Esse é o título de um livro que eu li também na adolescência, de Charles Swindoll, Como Viver Acima da Mediocridade. Esse livro é fantástico. Uma ilustração que tem nesse livro é de uma foto da lua com uma águia na frente. E o autor diz o seguinte, se você atirar numa árvore, você acerta o chão. Se você atirar numa montanha, você pode acertar uma árvore. Se você atirar numa águia, você pode acertar a montanha. Se você atirar na lua, você pode acertar uma águia. Então, quanto mais elevado for o conceito de futuro para você mesmo, maior será o seu trabalhar nesse futuro. Por exemplo, se você tivesse uma visão de futuro para o que você está fazendo hoje, talvez você já estava fazendo isso há 5, 10 anos atrás. 15. Porque não foi falta de recurso financeiro, não foi falta de oportunidade, foi falta de percepção e de projeção. Hoje, como você vê, você não precisa me responder essa pergunta, mas eu vou te colocar no spot. Como você vê o Lúcio fazendo podcast ou qualquer coisa desse nível daqui a 5 anos? Então, eu vou responder porque eu tenho isso não só na minha cabeça, como eu tenho os meus objetivos. E é interessante que você falou sobre desejo, e eu li algo sobre desejo, onde as pessoas trocam o prazer de hoje pelo que ela pode ter no futuro. Ou seja, você pega histórias de pessoas de sucesso que trocaram, tem um rapaz que eu não lembro o nome dele agora, que ele fala que ele ficou 160 finais de semanas dentro de casa.
porque ele tinha um objetivo. Então ele não trocou o prazer, o desejo ali de estar com os amigos. Pelo contrário, abandonou alguns amigos, mas hoje o cara é multimilionário. Então eu vejo que as pessoas querem talvez o momento, o prazer do momento, e esquecem que se ela não investir nela agora, ela não vai ter... Faz total sentido. Deixa eu te explicar, deixa eu dizer por que faz total sentido o que você está dizendo. É porque quando eu era adolescente, eu não tinha amigos. Eu não queria ter amigos. Eu queria aprender inglês. Eu queria uma vida melhor do que eu tinha. Eu queria me vestir melhor. Eu queria usar coisas que não estavam ao meu alcance. Eu ainda me lembro que eu comprei um Bacosonic do Paraguai, que era um Walkman que tinha um equalizador de 5 bandas. Eu era super feliz com aquele Bacosonic. Eu gostava de tecnologia, sempre gostei de tecnologia. Em 1982, eu fiz o meu primeiro curso de linguagem de informática em Basic 2. Eu comecei a minha vida em 95, eu já fazia comando de linha. Então, eu sempre pensei naquilo que eu queria. E se eu tivesse amigos, eu estava jogando bola, eu estava na rua, eu estava brincando nas horas de folga. Essas horas de folga, enquanto todo mundo estava jogando bola, estavam brincando, eu estava ouvindo música clássica, regendo concertos para a juventude na frente da televisão, eu estava aprendendo inglês e estava lendo livros que pudessem ajudar a minha cabeça a melhorar, porque eu tinha muita dificuldade. Então, você teve que tomar uma escolha. É uma escolha. Eu aprendi que é o seguinte, que você só pode chegar onde você quer se você tiver um desejo muito forte de chegar lá. E aí os meios, aquele como que nós falamos, acho que em off, né? O como, que as pessoas não sabem como fazer as coisas, é o maior problema de todo mundo. Porque, ok, eu quero ganhar melhor, eu quero dobrar o meu salário. Mas como? Mas como? A hora hoje é $20, $25, o máximo que o meu gerente ganha é $30 a hora. Como é que eu vou chegar a ganhar o dobro do que eu ganho? O que mas você acredita que isso é falta de informação? Elas não sabem ou não querem? Eu, por exemplo, eu tenho coisas que eu sabia o que eu tinha que fazer. Vou dar um exemplo. Eu sei que se eu quero emagrecer, ter um corpo melhor, eu sei que eu tenho que ir para academia, eu sei que eu tenho que parar de comer chocolate, que por sinal gosto muito. Para quê? Para que eu possa ter uma saúde melhor, um corpo melhor. Mas por que eu não faço? Ou por que não fazem? Então, eu acho que tem coisas que as pessoas sabem, mas tem algo que segura elas de fazerem. A Bíblia fala o seguinte: vendo, não veem, ouvindo, não ouvem. Ter noção não é a mesma coisa que saber. Por quê? Quando você tem noção de uma coisa e você, assim, a noção de que ter um corpo melhor, que ter uma preparo físico melhor vai me beneficiar, isso é noção. Saber é quando você chega lá, que você precisa correr 1 milha e você fala, uau, isso é que é uma forma física. Se eu não tivesse em forma, agora eu poderia ter morrido. A experiência muda. As pessoas não colocam... Ou seja, as pessoas deixam chegar no limite, ou talvez quase um risco de ter perdido a vida para poder talvez tomar a decisão de... Essa aqui é uma história incrível, esse livro. A Celina, por exemplo, foi desafiada. Ela era fumante, bebia e dormia tarde todo dia e era limpadora de casa. Uma diarista. O namorado dela disse para ela, olha, você não corre 10, você não consegue correr 10 quilômetros. Ela decidiu que iria correr uma maratona. Em 1 semana ela se inscreveu e correu uma maratona e terminou 1 hora antes do prazo limite. Uau. Ela falou, quase que eu morri. Mas todas as vezes que eu via que eu tinha chegado a 1 quilômetro, 2 quilômetros, até o 10º quilômetro, eu disse, bom, se eu cheguei a 10, eu posso chegar até o fim. E ela continuou, mesmo apesar da dor. No final ela estava sem nenhuma unha no pé. Uau. Mas ela chegou até o fim. E foi aí que ela conseguiu a primeira medalha. A mesma coisa aconteceu comigo. Eu não desisti de aprender inglês, mesmo sem ter professor. Quando eu tive a chance de ter um professor, eu já não precisava mais. A vida hoje, ela é a mesma coisa. As pessoas hoje não conseguem realizar o que desejam, porque o desejo é
fraco. A Bíblia diz o seguinte também: se você se mostrar frouxo na hora da batalha, a tua força será pequena. O que faz com que as pessoas não consigam dobrar o seu salário não é porque muita gente diz assim, se eu tivesse mais tempo, poderia trabalhar em 2 empregos. Não é o tempo o problema, é o valor que você tem. E o seu valor, ele não está desconectado da sua educação, do seu desenvolvimento e crescimento pessoal. Quanto mais você cresce, mais valor as pessoas veem em você. E talvez você precise de menos tempo para ganhar muito mais. Eu vejo que eu já fiz isso no passado. Começa um curso, participa de uma palestra motivacional. Por uma semana você está ali animado. Que legal, eu aprendi isso. Começa a ler um livro. E depois de algumas semanas, volta para o dia a dia. Seria o quê? Falta de foco, decisão? O que você acredita? A palavra frouxo, como eu mencionei, não é de covarde apenas. Sim. Mas é uma vontade fraca. Uma vontade fraca. Quantas pessoas pegam violão, gosta, acha bonita, admira quem toca algumas notas e depois... Quando a vontade é pouca, você não tem força. Na hora do desafio, na hora que o seu cérebro exige, na hora que exige o suor, lágrima e às vezes o sangue, você se acovarda. Não vou não. Final de semana, participar de treinamento. Quanto é o treinamento para tirar uma licença de mortgage? Quanto tempo? Quantas horas? Final de semana o quê? São 3 dias? São 20 ou 28 horas. 28 horas. Vou ficar 28 horas sentado, depois ter que estudar, fazer uma prova e passar? Não. Não quero. Não quero. Final de semana eu vou para a praia, vou para a igreja. Olha, não tenho contra, eu sou cristão. Desde a minha idade, 8 anos de idade, eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Hoje eu sou um pastor evangélico também, consagrado. Vivo a minha vida como cristão. Mas eu sei quando é que eu vou para a igreja, sei quando eu vou para os livros. E eu, por exemplo, quando eu estou terminando um livro, esse livro aqui, eu tenho que entregar para a gráfica pronto, sem nenhum erro, nenhuma vírgula fora do lugar, em inglês. Gente, isso é demais, cara. Isso é demais. Olha só. Eu vou me emocionar porque... Sorry. Ok. É muito, Lúcio. Isso é muito... Como para um garoto como eu, lá no interior de Castanhal, no Pará, que sofreu um acidente terrível, perdeu a memória e resolveu aprender inglês. Hoje eu sou um editor e estou editando o 2º livro em inglês e vou entregar para uma gráfica sem nenhum erro. A responsabilidade é muito grande, mas a realização é muito grande. Eu nem estou falando dos livros que eu já escrevi, eu estou falando do livro que eu estou produzindo. E segunda-feira é feriado, terça-feira tem que estar na gráfica para imprimir. Uma baita de uma responsabilidade. E eu vejo quando as pessoas não têm o desejo, não têm um sonho. E eu fico triste, porque se tem uma coisa que eu aprendi muito novo com a minha mãe, foi sonhar. Sonhar. E não custa nada. Às vezes a pessoa ela não tem nem coragem de sonhar. Olha o que você fazia 5 anos, 11, 18. Então, eu acho que sonhar, acho que deveria ser obrigatório para todo mundo, independente do momento. Porque quando você está num momento difícil, realmente, não é... Como é que você sonha sabendo que a sua situação atual, às vezes não tem nenhuma... Poxa, não tem nenhuma expectativa de nada, mas vale a pena sonhar. A questão do sonho é que você não precisa de recursos financeiros para sonhar. Nenhum. Você não precisa ter nada para sonhar. Você precisa apenas sonhar. Apenas sonhar. E sabe o que é interessante? Que quando você coloca bastante desejo no seu sonho, você começa a ter força na hora da dificuldade, na hora que alguma coisa se interpõe entre você e o seu objetivo. Você ganha forças de onde você não imagina. Eu acredito que Deus te dá essa força. Sim. Tá? Porque em Provérbios, Salomão escreveu o seguinte: ao homem compete fazer planos,
mas Deus lhes dirige os passos. Ao homem compete desejar ou planejar, mas Deus é quem dá a resposta. Então, o meu segredo é o seguinte: quando surge uma oportunidade, eu avalio, porque eu aprendi a avaliar. Como que eu aprendi a avaliar? Antes de chegar aqui, eu terminei um livro em áudio. Enquanto eu estava estacionando, acabei o último capítulo, o novo One Minute Manager. Esse livro é muito antigo. Eu vi. É o que você vai me dar de presente ou não? Não, esse aqui é outro que eu vou te dar de presente, sim, eu com certeza. Você vai ganhar o livro, é The One Thing. Esse livro aqui eu recomendo para todo mundo. Eu não sei como é o título dele em português. The One Thing. Uma coisa. O que acontece é que as pessoas querem muitas coisas ao mesmo tempo. E elas acabam não realizando nenhuma. É aquilo que você falou. Começa um curso, mas não faz. Vai para uma palestra, mas chega em casa, pega as apostilas, joga na gaveta e esquece. Esse livro aqui nasceu de um desejo meu. Eu tomei uma decisão. Lembra de 2007? 2017? Você lembra o que aconteceu em 2017? Você deve lembrar porque você participou desse elemento. Em 2017 eu comprei a minha casa, que eu estou morando agora. Como que não? Você lembra daquela história, né? Em 30 dias nós conseguimos aplicar, aprovar e fazer o closing. Recorde. Eu fiquei 2 semanas no hotel com meus filhos, porque eu decidi que eu não iria mais alugar. Eu tomei uma decisão e eu disse para minha amiga, que é a Cristiane, que está comigo desde 2008, nós trabalhamos juntos no seminário, e hoje é minha parceira de negócio, é minha amiga de projetos, é uma irmã mais chegada que irmão para mim. É muito especial. E eu falei para ela: Cris, eu tomei uma decisão. Eu vou fazer tudo que eu sei para eu ser bem-sucedido. E aí eu decidi escrever esse livro. Foi aqui que eu comecei a minha nova trajetória. Ele foi publicado em 2018, um ano depois. Mas durante 2017, numa palestra para pessoas que eu dei 90 dias de palestra de graça, eu disse para elas: eu não vou cobrar nada de vocês, mas eu vou mudar a minha vida. E se vocês quiserem mudar junto comigo, vocês vão mudar. Quando foi, e o curso terminou, começou em maio, tá? E era 90 dias, maio, junho, julho. Nós fechamos a casa em agosto. Eu mudei para nossa casa em agosto. Eu até falo para elas até hoje: olha, eu não sei o que proveito vocês tiveram daquele curso, mas a minha vida mudou totalmente porque eu apliquei tudo que eu ensinei para vocês. Uau. 100%. O que eu ensinei para elas? Você precisa ter um desejo muito forte, estabelecer uma meta, eleger prioridades, trabalhar nessas prioridades e realizar uma por uma. E o segredo das prioridades é que, como elas são prioridades, o que vem primeiro? Cada prioridade que você eleger, ela precisa apontar para o segundo. Por exemplo, o meu alvo era comprar casa. Então, o que eu preciso? Prioridade: preparar, arrumar meu crédito. Ah, mas eu não tenho dinheiro para o depósito. Não importa. Se você tiver o dinheiro para o depósito e não tiver crédito, você não compra. Primeiro arrumamos o nosso crédito. Depois, construir o crédito dos meus filhos. Depois, nós fomos lá, puxamos o crédito dos nossos filhos, com você que puxou o crédito deles, e dissemos: Lúcio, onde é que nós vamos trabalhar aqui? Aí você falou: ó, corta isso, corta isso, corta isso. Nós cortamos tudo, confisquei os cartões de créditos dele, que eu os ensinei a criar, porque eu trouxe meus filhos para cá com 8, 9 e 10 anos. Eles são o que são hoje porque eu os guiei, eu os preparei para hoje. E aí nós arrumamos o crédito, chegamos no limite que queríamos, conseguimos um juro extraordinário. A casa que estava no mercado superaquecido, o banco nos deu 3% de volta. Conseguimos mais um bônus do financiamento. Não, foi excelente, né? Ali foi você seguiu exatamente o que você tinha que fazer, né? E você teve que cumprir um prazo, um processo. E eu vejo que às vezes as pessoas olham o resultado final. Ah, aquela pessoa é bem sucedida, ela comprou uma casa, ela tem dinheiro, ela vive bem. Mas ela esquece que teve que passar por um processo. Esse é o segredo. Então eu vejo que quando você olha, você tem um objetivo a longo prazo, as pessoas têm uma dificuldade de conseguir. Elas querem aquele resultado rápido o tempo todo. E tem coisas que não dá para ter um resultado rápido. Tem que ter um processo. Você tem que aprender, entender o que você tem que ter o seu objetivo. Mas espera aí, o que eu preciso fazer para poder chegar
e conseguir atingir aquele objetivo. O segredo, novamente, nós voltamos. Vontade e estabelecimento da meta. Eu quero, por exemplo, eu quero um carro. Eu gosto do meu Corolinha. O meu último carro, depois de 2008, 2009, eu fiquei sem carro. Fui ao fundo do poço. E nesse livro aqui eu falo que o melhor lugar para você estar é no fundo do poço. Por quê? Porque dali não tem mais para onde ir. Você chegou ao fundo. Você tem que só agora crescer. Só subir. E eu comecei a escalada do fundo do poço. Eu estava a pé. Eu ganhei um carro aqui nos Estados Unidos. Um amigo meu ganhou um carro melhor e me deu o carro dele velhinho que ele tinha. Perguntou, Edivaldo, eu ganhei um carro melhor, eu tenho esse aqui. Você quer? Eu lembrei de você. Cara, são tantas coisas. É como o Roberto Carlos, são tantas emoções, né? E eu falei, com certeza, claro, fui lá buscar o carro. Com esse carro, eu recomecei minha vida. Comprei um Corolla 95, 2005, né? Depois comprei um Corolla 2014 zero, foi meu primeiro carro zero. Aí depois 2015, e aí hoje eu tenho o carro que eu dirijo, que graças a Deus é um dos melhores carros que tem hoje no mercado. E é o carro que eu gosto. Que é o mais importante. Às vezes nós queremos ter um carro, uma casa, um trabalho, porque outra pessoa tem. Mas espera aí, o que você de verdade gosta de fazer? Qual é o carro que realmente você gosta? Né? Eu vejo que às vezes as pessoas buscam algo porque alguém tem. Eu não quero isso para mim, eu quero buscar o que eu gosto. É viver a vida realmente. dos outros, né? E é isso, e é onde você se perde. Exato. Porque para você viver a vida dos outros, você nunca vai conseguir. Primeiro porque eu não posso ter a tua experiência. Eu não posso acordar de madrugada com a polícia ao redor do meu carro, cheio de jornal. Nossa, você voltou agora... 15 não. Nossa, 20. Eu não posso viver 20 isso. anos. Como é que eu posso querer ter o seu carro, ter o seu escritório, ter a sua empresa? Eu posso ser seu parceiro. Eu posso começar algo novo com você. Mas para mim começar algo com você, eu preciso também passar por um processo para você poder olhar para mim, ver um potencial, acreditar na minha capacidade e ver a minha história e ver, bom, aqui tem alguma coisa para a gente poder caminhar junto. Como a Bíblia, eu tenho que voltar para a Bíblia. Ela diz assim, poderão dois andar juntos se não estiverem em acordo? Não tem como. Esse acordo é justamente as afinidades, as coisas em comum que nós construímos. Você que está assistindo esse podcast, eu vou deixar uma palavra para você, que eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas eu quero deixar isso para você. Quando você se olhar no espelho, você precisa entender uma coisa. Você vive, come e bebe o reflexo dos seus próprios sonhos e da sua vontade. O seu desejo de ser melhor é do tamanho do que você é hoje. E se o que você é hoje, você está se sentindo insatisfeito, você não está bem, você não quer mais isso para você, reavalie os seus desejos. Reavalie os seus motivos, as suas razões, aquilo que te guia, o que você quer. Se não é essa vida que você quer, define, escreva no papel, eu quero isso e não isso. Faça um paralelo do que você tem com aquilo que você quer. E aí, traça uma meta para 1 ano, 2 anos, para 5 anos. Quanto tempo for preciso. Sabe por quê? Se você olhar para trás, 5 anos atrás, talvez você estava tão insatisfeito quanto você está agora. E se você não fizer nada, daqui a 5 anos eu posso fazer uma previsão para a sua vida. Sabe o que é que vai mudar? Nada. Sabe o que acontece, Lúcia? As pessoas estão esperando que as coisas mudem. Não, quando as coisas mudarem, aí eu vou fazer isso. As coisas não vão mudar. Não só isso, às vezes as pessoas esperam que algo aconteça do nada. Que aí eu vou fazer algo. E foi muito legal o que você falou. Eu queria comentar que no meio do processo, quando nós temos dificuldades, a tendência é querer parar. Mas, gente, todo processo tem dificuldade. Não adianta acreditar que você vai começar algo e você vai, tipo assim, vai ser tudo ok porque agora é o momento. Não, em todo momento tem as dificuldades.
Não tem como, você tem que entrar num processo de mudança, não importa o que for, e você tem que acreditar que quando você ter as dificuldades, você vai estar, peraí, é parte do processo. Eu não posso parar aqui e continuar. No afã do desespero, no meio da agonia, as pessoas ficam se perguntando: quando será que a minha vida vai mudar? E eu posso gritar no seu ouvido: quando você decidir fazer alguma coisa para mudar a sua vida. Uhum. E o que é que você precisa fazer? Você precisa trabalhar em você mesmo. Você precisa investir em você mesmo. Você não precisa trabalhar mais, você não precisa gastar mais horas, você não precisa de mais tempo. O relógio para meia-noite. Depois da meia-noite, acabou. É outro dia. Uhum. E se você não fez o que tinha que fazer, se você não viveu, chegou a hora que o relógio parou, não tem mais jeito. Não tem. Não tem como aumentar. Eu não posso emprestar o meu tempo para você, nem você para ninguém. Cada um tem 24 horas, 12 horas por dia para trabalhar. E aí o que acontece? As pessoas ficam esperando que alguém reconheça o seu valor. Não tem como. Conversando, acho que foi ontem, com a minha esposa, e nós estávamos falando um pouco sobre o prazer que as pessoas buscam hoje, ele é momentâneo. Sabe aquela telinha do telefone que você fica baixando? É uma sensação que vai para o seu cérebro. Então você fica ali com a expectativa de uma notícia nova, algo novo, ao invés de focar em algo que vai fazer a diferença na sua vida. Então, assim, essa parte de desenvolvimento humano, eu tenho vivido experiências que eu fico pensando, por que eu não comecei antes? Mas ao mesmo momento eu falo, que bom que eu comecei agora. E para você que está nos ouvindo, comece hoje. Comece com pequenas coisas que eu tenho certeza que a hora que você começar a pegar gosto e começar a substituir aquela sensação de, um Instagram, um Facebook, algo que não tem valor algum para você, você vai começar a substituir por coisas boas, conhecimento. Verdade. E aí você começa a trocar aquele prazer que o corpo precisa, o cérebro emite, por coisas mais produtivas. Edivaldo, acho que o nosso tempo está acabando, Fica à vontade para poder deixar as últimas palavras aí para os nossos ouvintes. Olha, eu acredito que nós conversamos tantas coisas e tudo que nós falamos resume-se em realização pessoal. Verdade. Esse pequeno prazer que você às vezes encontra em assistir uma série, passar 4, 5, 6 horas, 10 horas assistindo uma série. Não condeno ninguém por isso. Eu já devo ter assistido umas 2 ou 3 séries durante a minha vida toda. E eu gosto também de brincar um pouquinho no celular. Eu gosto de tecnologia. Que não tem problema nenhum, Mas na hora de você pagar o preço por aquilo que você quer, sabe qual é o meu prazer, Lúcio? Quando eu saio daqui agora, eu chego lá fora e eu vejo o carro que eu vou para casa. Esse é o carro que me dá prazer. Eu chego na minha casa, eu lembro que eu não tenho que pagar aluguel. Eu pago meu mortgage com muita alegria. On time, todo o tempo. Eu tenho o prazer de fazer o cheque da minha conta de energia, de água, todas as coisas. Esse é o maior prazer. Você ter o recurso que você precisa para você se manter e crescer todos os dias. Agora, crescimento requer tempo. Crescimento requer investimento. E mesmo que você diga, mas eu tenho 50 anos. Se você não fizer nada hoje, você vai ter 60 anos e vai continuar com o mesmo sofrimento. Mude sua vida. Cresça. Leia. Estude. Converse. Assista podcasts como este. Não lhe custa nada. Mas faça o que eu fiz. Decida fazer tudo aquilo que você sabe. E você vai ser bem sucedido. Edivaldo. Muito obrigado. E decida hoje. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar. E é interessante que o nosso objetivo tem sido sempre em trazer algo para que leve crescimento, para que transforme a sua vida. Aproveite, comece hoje. Como o Edivaldo, nós comentamos, nunca é tarde para começar. Eu demorei talvez 10
anos para começar uma mudança na minha vida. E eu comecei há um tempo atrás. E eu não me arrependo, eu não fico olhando para o tempo que eu perdi. Eu estou focado para o momento agora. E eu convido você para fazer o mesmo. Muito obrigado, Lúcio.